Olá, primeira série, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver a última força que a nossa apostila traz, das principais forças da mecânica, que é a força de empuxo, tá? Então, aqui, gente, não sei se vocês já ouviram falar da historinha do Arquimedes, da palavra eureka, tá? Mas a história é a seguinte. Hierão era o rei de Siracusa, e ele tinha mandado fazer uma coroa para ele. Tá? Chamou lá o Ourives e mandou fazer uma coroa nova para ele. Mas quando ele recebeu essa coroa, ele ficou desconfiado que talvez o Ourives tivesse roubado o ouro dele e que a coroa não fosse uma coroa maciça. Então ele chamou o Arquimedes, né, que era o estudioso importante da época, para descobrir se aquela coroa era maciça ou não era maciça. E o Arquimedes ficou pensando como que ele poderia fazer para descobrir se o rei tinha sido enganado ou não. Aí conta a história que ele entrou à noite dentro da banheira dele para tomar banho, e na hora que ele sentou lá na banheira, ele viu que a quantidade de água da banheira, o nível de água da banheira subiu quando ele sentou. Aí ele pensou, não, se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, eu entrei aqui dentro da banheira, o volume que eu ocupei aqui dentro, a água teve que ir para outro lugar, né? Porque eu e a água não podemos ocupar o mesmo lugar no espaço. Foi por isso que o nível da água subiu. E foi aí que ele teve a ideia que assim ele ia conseguir descobrir se a coroa era maciça ou não. Tá? Então ele pegou uma quantidade de quilogramas lá da coroa, né? Viu a quantidade de massa que a coroa tinha, pegou aquela mesma quantidade de quilogramas de ouro, colocou dentro de um recipiente com água e mediu o tanto que o nível da água subiu. Depois ele pegou uma massa de prata daquela coroa, a mesma massa, e colocou na água, mediu o tanto que a água se deslocou. E quando ele colocou a coroa dentro da água, ele percebeu que o volume deslocado pela coroa não era o mesmo volume do ouro maciço, mas também não era o mesmo volume da prata, tá? Então o que ele percebeu? Era um volume intermediário. Então ele percebeu que aquela coroa não era maciça. Se ela fosse maciça, ela tinha que deslocar exatamente a mesma quantidade de líquido da massa de ouro maciço que ele colocou lá. Então provavelmente a coroa era feita de um outro metal, né? E só coberta por ouro na superfície, só folheada a ouro, né? E assim ele descobriu que o rei tinha sido enganado pelo Ourives. Provavelmente o Ourives foi morto, né? E a partir disso aí, dizem que quando Arquimedes fez essa descoberta, ele saiu correndo pela rua gritando Eureka, que Eureka significa descobrir, tá? Daí que surgiu a historinha do Eureka. Então, a partir daí, gente, o Arquimedes formulou a lei ali e descobriu a força de empuxo, tá? Então, ali, ó, um corpo mergulhado desloca uma quantidade de fluido igual ao seu volume. Tá? Então, o volume, o peso do líquido deslocado é igual à força de empuxo. Tá? Então, aquele volume que fica para fora da água vai deslocar uma certa quantidade de líquido, e se a gente for medir aquele peso ali, tá, daquela quantidade de líquido deslocado, vai ser igual à força de empuxo. Tá? Então, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. E do que depende essa quantidade de líquido que vai se deslocar, gente? Então, aqui, ó, isso também explica aqui, ó, por que os objetos ficam mais leves dentro da água, tá? Por exemplo, a gente já comentou sobre isso quando a gente estava falando de força normal, força de contato, sobre o que a balança marca, né? Então aqui, ó, a mulher está segurando aqui o bebê, né, fora da água, e tá difícil de segurar, o bebê tá pesado. Quando ela entra dentro da água, o bebê fica muito mais leve, mais fácil de segurar. Será que o bebê emagreceu só de entrar dentro da água? Ou a mulher emagreceu só de entrar dentro da água? Por que dentro da água fica muito mais fácil da gente pegar alguém no colo, erguer, segurar? Tá? Porque dentro da água a gente surge a força de empuxo. Tá? A força de empuxo, ela surge sempre dentro dos fluidos. Fluidos podem ser tanto líquidos quanto gases. Tá? E a força de empuxo é uma força vertical para cima, que empurra os objetos para cima. E por isso ela é contrária ao nosso peso. Por isso que o nosso peso parece ficar menor dentro de um fluido. Tá? Então, ó, o peso aparente, que é o peso que a gente parece ter dentro da água, é a diferença do nosso peso real e do empuxo.
tá? E como que eu calculo essa força de empuxo, gente? Ele tem uma formulazinha específica aqui, ó, tá? O empuxo vai ser igual à densidade do fluido, tá? Então, ó, é a densidade do fluido que a gente está imerso. Se eu estou na água, vai ser a densidade da água. Se eu estou dentro de uma coluna de mercúrio, vai ser a densidade do mercúrio. Se eu estou lá dentro do Mar Morto, vai ser a densidade lá do Mar Morto, que lá os objetos não afundam, né? Por causa que a densidade é muito alta do Mar Morto. Mas então, ó, a densidade do fluido em que vai estar imerso o corpo que a gente está analisando. Daí aqui, ó, volume. O volume do corpo submerso, tá, gente? Não é o corpo total, é só a parte que fica para baixo da água. Porque a parte que fica para cima da água não está interagindo ali com a água, não vai ter diferença nenhuma. Tá? Então, se eu coloco um objeto na água e ele afunda, digamos, 2/3 do volume dele e 1/3 fica para cima flutuando, eu vou usar só o volume de 2/3 para pôr aqui na fórmula. Tá? Só o volume submerso. E o G é a aceleração da gravidade. Tá? Aqui na Terra a gente vai usar sempre 9,8 ou 10, dependendo do exercício. Tá? Mas ó, a força de empuxo depende da densidade do fluido. Então, quanto mais denso for o fluido, maior a força de empuxo, mais fácil vai ser de flutuar. Tá, gente? Volume submerso, só a parte que está para baixo da água, e aceleração da gravidade. Tá? Então, a força de empuxo é isso daqui, depende desses fatores aqui. Tá? E agora, para complementar aqui, gente, lá na página 38 da apostila, que é onde está esse nosso conteúdo aqui, eles estão dizendo lá, tem uma perguntinha lá, pergunta número 53, que vocês precisam afirmar aqui, ó. Podemos afirmar que uma pessoa na superfície da Terra está submetida a uma força de empuxo? Justifique sua resposta. Então, ó, objetos que estão imersos em fluidos possuem força de empuxo. A gente está imerso na atmosfera aqui da Terra, que é composta por ar, né? O ar é um exemplo de fluido. Então, sim, nós estamos submetidos a uma força de empuxo. Tá? E por que a gente vai ter essa força de empuxo, gente? Porque tem uma diferença de pressão entre o ar que está em cima da nossa cabeça e o ar que está embaixo dos nossos pés, que está ali na região dos nossos pés. Vocês já estudaram que a pressão atmosférica varia de acordo com a altitude, né? Claro que a nossa altura é uma altitude muito pequena, mas existe variação sim. Lá no meu pé, gente, existe mais ar sobre o meu pé do que sobre a minha cabeça. Né? Então, a pressão atmosférica, apesar de mínima diferença, existe. E essa diferença de pressão vai fazer com que exista empuxo sobre nós. Tá? Então, lá na página 53, vocês vão responder que sim, porque existe uma diferença de pressão entre pressão atmosférica, né, entre a nossa cabeça e os nossos pés. E isso vai fazer surgir uma força de empuxo de baixo para cima, que nos empurra para cima. Tá? Vocês vão responder isso lá na página 53, pessoal. Aí, a gente vai pular lá para a nossa página 40, tá? Para as atividades nossas lá da apostila, gente. Então, nós vamos aqui responder os nossos exercícios sobre força de empuxo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui no número 58, ó, de acordo com o princípio de Arquimedes, um corpo qualquer imerso num líquido em equilíbrio sofre uma força aplicada pelo líquido denominada empuxo, cujo módulo, direção e sentido são. Então, ó, o que eu falei lá para vocês? Que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, é sempre vertical para cima. Vai descontar do valor do nosso peso, por isso que a gente fica com peso aparente menor. Tá? Então, vocês vão marcar X aqui, gente, na alternativa C. Tá? Ó, o módulo dele, o valor dele é igual ao peso do líquido deslocado, e ele vai ter aqui sempre direção vertical para cima. Tá? Então, a primeira aqui, letra C. Agora o exercício 59. Conta a lenda que no século III a.C., Hierão, rei de Siracusa, havia pedido a Arquimedes que verificasse se teria sido enganado por um ourives ao desconfiar que este havia misturado prata na confecção de uma coroa de ouro. É a historinha que eu contei para vocês lá no começo da aula, né? Sentado numa banheira, Arquimedes imaginou um método de resolver o problema e, saltando da banheira, saiu correndo nu para casa, gritando Eureka, Eureka, que significa descobrir, né? A ideia de Arquimedes permite explicar, por exemplo, a flutuação de navios, o sobe e desce dos submarinos ou o movimento de balões. A solução do problema ficou conhecida como o princípio de Arquimedes, cujo enunciado é:
todo corpo imerso, completa ou parcialmente num fluido, recebe deste uma força resultante vertical denominada empuxo, que tem... Aqui a gente tem que dizer sobre o módulo. O módulo é o valor, tá, gente? Então, o valor da força de empuxo é o quê? Proporcional ao volume do fluido deslocado, né? Então, vocês vão marcar aqui, ó, letra D, tá? É o volume do líquido deslocado, ou do fluido aqui no caso, tá? Que a gente não é só líquidos, fluidos são líquidos e gases. Então, marca X na letra D, tá, pessoal? Agora, voltando aqui para cima para a página 60, ó. Os exercícios feitos na aula de hidroginástica podem ajudar as pessoas com problemas como artrite, pois favorecem a melhor utilização das articulações afetadas sem oferecer risco de agravamento dos sintomas. Pesquisas identificaram melhora nos casos de pessoas com artrite reumatoide, além de reduzir dores de osteoartrite. Então, a hidroginástica ela é boa por quê, gente? Porque ela não tem impacto, né? A pessoa não sente que ela está fazendo o exercício porque a força de empuxo faz com que o peso aparente seja menor que o peso real, tá? Então, aqui vocês vão marcar verdadeira ou falsa nas afirmativas aqui. E depois achar a alternativa correta lá. Então, na piscina da hidroginástica, aparece uma força de empuxo da água sobre a pessoa para cima, diminuindo o efeito do peso. Verdadeiro, o empuxo é sempre contrário ao peso, né? Então, a pessoa fica com um peso aparente menor que o peso real dentro da piscina. Verdadeira a primeira. O valor da força-peso será igual ao empuxo quando a pessoa estiver boiando em equilíbrio na piscina de hidroginástica. Ó, gente, quando a pessoa está boiando, o peso e o empuxo se equilibram, por isso que ela consegue flutuar. É exatamente isso, tá? Então, verdadeira também. As condições de flutuação são sempre assim, gente. Se o objeto afunda, é porque o peso é maior que o empuxo, puxou o objeto para baixo, tá? Se o objeto submerge, é que o empuxo é maior que o peso, mas aí a partir do momento que ele sai fora da água e começa a flutuar, parte do volume dele sai para fora da água também, né? Então o empuxo se torna menor e se iguala com o peso, por isso que o objeto permanece em equilíbrio flutuando. Então quando a pessoa está boiando, o empuxo é igual ao peso, verdadeira, tá? A terceira, o empuxo recebido pela pessoa tem o mesmo valor do peso da massa de água da piscina que a pessoa desloca? Verdadeira, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, tá? As três primeiras são verdadeiras. Aí vocês já acharam a alternativa correta, né, gente? Que é a letra B. E a última é falsa porque, ó, o valor do peso da pessoa só será igual ao empuxo quando a pessoa estiver totalmente submersa na piscina de hidroginástica? Não, né, gente? O peso é igual ao empuxo sempre que o corpo está em equilíbrio. E só existem essas duas forças agindo. Então, não é só quando a pessoa está totalmente submersa, né? Então, vocês vão marcar lá, letra B, tá? VVVF, tá? Agora, o exercício 61 está dizendo que um bloco de ar pesa 80 newtons, tá? No ar, um bloco no ar pesa 80 newtons e na água pesa 60 newtons. Então, olha a diferença ali, gente. Como que pode o peso ter alterado? Tá? Esse peso de 60 newtons é o peso aparente dele, tá? Então, ele tem um peso real de 80 newtons, que seria 8 kg, né? Que ali eles estão dizendo que a gravidade vale 10. E dentro da água ele pesa 60 newtons. Então, é porque surgiu um empuxo, né? O empuxo de 20 newtons que agiu no corpo para cima, descontando desse total de 80. Tá? Então, ali, ó, o peso aparente é 60, o peso real é 80, o empuxo vale 20. Tá? Aí eles deram ali a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, a gravidade, que é 10, e vocês têm que marcar lá verdadeiro ou falso. Então, a massa do bloco é 8 kg, verdadeiro, porque se ele tem 80 newtons no ar, a massa dele é 8 kg. Quando ele está submerso, o empuxo é de 60 newtons? Não, gente, o empuxo é de 20 newtons, tá? É a diferença do peso real e do peso aparente. Então, falsa a letra B. O volume do bloco é de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Aqui, gente, vocês vão ter que calcular, tá? Vocês vão usar a fórmula. Empuxo é igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Então, o empuxo vale 20, tá? A densidade vale 1000. O volume vocês querem descobrir, fica V mesmo. E a gravidade vale 10, tá? Então, isolando ali o volume da fórmula, a gente passando lá para o outro lado, dividindo 20 pelo valor por 10.000, né? Que é a gravidade vezes a densidade da água, vai dar 0,002 metros cúbicos, que é bem certinho 2 vezes 10 a menos 3.
Então, a letra C, verdadeira, tá? A densidade do bloco é de 4 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Ó, gente, com a equação aqui, a gente acabou de descobrir ali na letra C o volume do corpo, né? O volume do corpo é 0,002 metros cúbicos. Então, usando a formulazinha da densidade, que densidade igual a massa sobre o volume, a gente pode descobrir a densidade do bloco, tá? Então, ali vocês vão fazer, ó, massa divididos por volume, 8 divididos por 0,002. Vai dar bem certinho 4.000. Então, a densidade do bloco é 4.000. A letra D é verdadeira, tá? E o peso aparente do bloco é 60. É verdade, né? Porque é a diferença do peso real e do empuxo. 80 menos 20 dá 60. Está escrito lá no enunciado. Então, a nossa sequência ficou VF, V, 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 tá? E aqui, gente, nós finalizamos os exercícios da página 40 sobre empuxo, tá? Mandem foto lá da página 40. E a nossa aula de hoje é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, alguma dificuldade, mandem lá as perguntas de vocês, tá bom? Beijo e até mais.